Olá, meu nome é Lucas Tkachenka. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem da URGS. Hoje eu vou apresentar para vocês o tema dos estudos da simplificação no nosso país. No Brasil, o movimento em prol da acessibilidade textual não se estabeleceu como produto do ativismo, muito possivelmente pela ditadura militar ter perdurado até os anos 80. Naquele cenário, acreditava-se que simplificar textos poderia deturpá-los de alguma forma e faria um desserviço para a sociedade. Foi apenas no final dos anos 80 que, no âmbito da pesquisa acadêmica, surge a necessidade de atender diferentes tipos de leitores, principalmente no ensino de línguas. Mário Alberto Perini alavancou os estudos de compreensão de leitura, propondo que os estudantes tivessem acesso a materiais didáticos que fossem condizentes com a sua escolaridade e idade. O brasileiro Wilson Leffa, em sua pesquisa, apontou 3 aspectos essenciais que devem ser levados em conta ao falar de compreensão textual: o texto, o leitor e a relação entre os dois. Ao falar da relação entre o texto e o leitor, Leffa pressupõe que, assim como há leitores que possuem mais facilidade, também há textos que são mais fáceis de se ler. Portanto, a compreensão não depende somente do texto ou do leitor, mas também de uma união desses dois fatores. Por isso que é tão importante pensar em público-alvo na hora de pensar em acessibilidade do texto. Lúcia Fulgêncio e Yara Liberato, assim como Perini, se preocupavam com a situação de alunos com problemas no aprendizado. Elas escreveram um livro em que descrevem de que forma as informações do texto são compreendidas durante a leitura. De acordo com as autoras, um leitor pode não compreender um texto, mesmo que esteja escrito na língua que ele domina, caso esse texto venha a tratar de um assunto sobre o qual ele não tem informações. Elas verificaram, então, passos que permitem chegar à interpretação do texto e os tipos de informação que um leitor precisa para compreender a mensagem. Há mais de 200 fórmulas matemáticas para auxiliar a estimar o quão difícil um texto pode ser para uma pessoa. Mas esse número de fórmulas e cálculos foram feitos para lidar apenas com textos em língua inglesa. Afinal, os pesquisadores estudam esse assunto de complexidade desde 1945 nos Estados Unidos, e foi lá que surgiu a primeira dessas fórmulas, sobre a qual falamos um pouquinho no outro bloco. A fórmula foi desenvolvida por Rudolf Flesch, um imigrante austríaco que chegou lá fugindo da Segunda Guerra. As fórmulas basicamente contam as palavras de um texto, observam se há nele palavras raras e também conferem os tamanhos das frases. Mas vale ressaltar que as constantes de fórmulas de uma língua não valem para outra, pois cada língua tem suas regras e padrões. Em meados da década de 90, as constantes do índice Flesch sobre as quais falamos anteriormente foram adaptadas para representar a realidade do português brasileiro. Essa é a única fórmula existente que atende às necessidades da nossa língua. O cálculo parte das mesmas variáveis, o comprimento de uma palavra e o comprimento da sentença, mas os parâmetros foram adaptados para se adequar à realidade da nossa língua. Vocês compreenderão melhor e aprenderão mais sobre essa fórmula no próximo módulo. Assim como em outros países, aqui no Brasil também há a preocupação em facilitar a linguagem jurídica. Em 2005, surgiu a campanha para a simplificação da linguagem jurídica da Associação dos Magistrados Brasileiros. Essa campanha possui como objetivo propor uma linguagem mais simples e objetiva, ampliando o acesso da sociedade à justiça. Um dos maiores problemas do sistema judiciário, apontado em pesquisa, é a difícil compreensão da linguagem jurídica. Portanto, por se tratar de um serviço público, os fundadores da campanha pregam que a comunicação nesse âmbito deve ser feita de forma acessível a todo cidadão. Entre 2007 e 2010, na Universidade de São Paulo, um grupo de cientistas da computação e linguistas produziu uma ferramenta online de simplificação. O Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional desenvolveu o Simplifica, um sistema semi-automático para tornar a linguagem escrita mais fácil para pessoas com dificuldade de compreensão. Posteriormente, quando nos aprofundarmos sobre as ferramentas, vamos explicar melhor o que ele é e como ele funciona. Depois de tudo isso que apresentamos a vocês nesse módulo, acho que deu de informação por enquanto, né?
Vamos deixar vocês internalizarem melhor os conteúdos que tratamos aqui. E no próximo módulo entraremos mais a fundo nessas fórmulas que servem como um auxílio na hora de analisar o nível de dificuldade de um texto. Não esqueça de fazer os exercícios de avaliação e de ler o texto de apoio, terminologia, acessibilidade, novas demandas e frentes de pesquisa, que está no link abaixo. Faça isso antes de iniciar o módulo 2. Até mais!